Oi, muito prazer. Eu sou Gelsia Crusco. Gente, nesse relato eu vou contar para vocês o dia que eu curei uma amiga minha. Eu curei, assim, uma amiga minha que estava com um sério problema. Saiu no pé dela, assim, no pé esquerdo, uma ferida que aumentava cada vez mais. E ela chegou aí no médico, o médico passou pomada, alguma coisinha, mas não estava resolvendo nada. E um dia, assim, eu estava fazendo umas coisas no centro da cidade, eu decidi, liguei para ela, né, conversei um pouquinho e ela me convidou para passar lá, eu passei e eu fiquei assim em choque quando eu vi os pés, o pé dessa amiga minha, né, que estava com essa ferida, assim. E na hora que eu vi, gente, eu já sabia que se tratava, assim, pelo lado espiritual, né, que era um trabalho feito contra ela. E aí eu recomendei que ela fosse na minha casa, ela foi e, e a cura foi concedida. E eu vou contar para vocês esse relato agora por completo. Bom, essa amiga minha, então, a gente sempre se via, né? De vez em quando, assim. Aí eu tava na minha casa, já fazia um tempão que a gente não se via, sabe? Aí eu, né, liguei para ela, perguntei como que ela estava, ela falou que estava bem. Até então, gente, não tinha acontecido nada, né? Bom, daí a gente conversou um pouquinho, tal, né? E eu estava sem tempo de sair da minha casa, tal. Bom, aí passou um mês e meio. Aí um dia ela me ligou, né? Ela ela me convidou para ir lá dar uma passada, né? Eu tinha umas coisas para fazer no centro da cidade no dia que ela me ligou. Então, calhou que deu certo, né? Eu tinha que fazer umas coisas, resolver umas coisas no centro da cidade. E como ela me havia feito convite para passar lá, então eu já deu para fazer tudo de uma vez. Eu já aproveitei e fiz tudo de uma vez. Gente, a hora que eu vou na casa dessa amiga minha, que eu deparo com ela, assim, eu fiquei impressionada com o tamanho da ferida, nenhum dos pés dela. Tava uma coisa muito feia, sabe? Tava eh, exposta, né? Aquele ferimento. E o médico, ela foi no médico, o médico passou pomada, passou remédio, tudo, mas não estava adiantando, só estava aumentando. E aí eu perguntei, né? Eu falei, o que aconteceu? Você machucou o pé? O que aconteceu? Ela falou, não, do nada, Guel. Você começou assim, uma manchinha vermelha e no outro dia já era uma feridinha e foi aumentando, 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 aumentando e tá no tamanho que tá. E ela me falou que tinha ido no médico, tudo. Gente, eu esperei ela falar tudo, mas na hora que eu já olhei o pé dela, eu já sabia na hora que se tratava de alguma coisa ali espiritual, né? Mas eu deixei ela falar e não interrompi. Depois que ela acabou, eu falei para ela, sabe? Foi tão espontâneo, gente. Eu falei para ela, olha, o negócio é o seguinte. E ela acredita, sabe, nessa coisa eh, do lado espiritual, tudo, né? Eu falei para ela, olha, o negócio é o seguinte, isso que você tem no seu pé é um trabalho, né, que foi feito para você e tudo, e, e não vai ter cura, né? Essa pomada que o médico passou não vai resolver nada. E eu falei para ela, se você puder, hoje à noite, vá em casa, que eu vou fazer um benzimento, né, nos seus pés, lavar os seus pés e benzer. Gente, eu falei isso de uma forma tão assim espontânea, tão natural, sabe? E depois que eu falei isso, até eu fiquei surpresa, sabe? Que eu falei benzer, eu nunca benzi, sabe? Eu nunca benzi. E aí ela ficou esperançosa, né? Aí eu falei para ela, vai hoje, eu vou atender você hoje, dá um jeito, vai hoje. Ela não conseguia andar, tinha dificuldade, né? Mas aí tinha mais pessoas na casa com ela. Então a pessoa falou: "Não, vamos sim, a gente vai de táxi, né?" Então ficou acertado assim, gente, para a pessoa ir naquela noite que eu marquei, no mesmo dia.
Bom, aí passou, né? Depois fui para minha casa, passou a tarde, normal. Quando foi no comecinho da noite, assim, já me ligaram, né? Confirmando se poderia ir. Eu falei, sim, eu já estou esperando vocês. Então, aí ela foi acompanhada, né? Foram de táxi, porque ela já estava tão debilitada, o negócio já estava tão grave que ela já não andava mais, não conseguia pôr os pés no chão. Para vocês terem uma ideia de como que o negócio ali pegou e pegou feio, sabe, pelo lado dela. E foi, gente, um trabalho de magia, né? Um trabalho feito para ela, assim, porque ela tinha um comércio e, né, então esse trabalho foi feito para prejudicar e tudo, e sem falar também que as coisas na casa dela também começou a dar bastante errado na casa, no estabelecimento comercial, né? Bom, e como eu falei para vocês, eu já tinha visto isso pelo lado espiritual. Pois bem, chegaram tudo, recebi, né? Gente, é uma coisa assim, de Deus isso, né? Eu nem me coloco nessa condição que eu curei, que eu fiz. Não, eu não fiz nada. Deus agiu através de mim. A fé também dela curou, né? Porque ela é uma pessoa muito devota, tem muita fé, né? Então não estou falando de religião aqui, eu estou falando de fé, tá? Então ela tinha muita fé, sabe? Ela foi com muita fé quando eu falei para ela ir, e então ela foi. Gente, na hora, parecia assim que não era eu, sabe? Eu descobri naquela noite que eu acho que eu deva ter, ou que eu tenho o dom da cura. Essa moça chegou, eu acomodei ela numa cadeira, eu peguei uma bacia, então, eu coloquei água, sabe assim, água da torneira, né? Sem nada, só água. Gente, eu lavei os pés, né, desta moça e eu comecei a orar ali, a fazer uma prece. Se vocês me perguntarem que tipo de prece eu fazia na hora, eu não sei, gente. Eu juro para vocês, eu não sei, eu não lembro, porque como eu falei, eu acho que eu acho que a ação ali no momento, através de mim, foi tão intensa, eu não lembro da oração, da prece, nada. Eu só lembro que eu pedi, né? Eu arrumei uma bacia com água. Depois que essa moça estava com os pés na bacia que eu fui lavando, eu pedi para uma outra pessoa pegar uma garrafa para mim, sabe? Pegar uma garrafa vazia. Foi só isso que eu lembrei, gente. Depois o resto, eu não lembrei nada. Eu não lembrei de nada. E então lavei os pés dessa moça, fui orando, fui fazendo prece. Eu não sei que preces eram essas, eu não lembro. Acabei de fazer a prece, gente. Eu pedi então para que trocassem a água, jogasse aquela água fora e colocasse uma água limpa. Aí a pessoa jogou fora aquela água que eu tinha lavado os pés dela, colocou outra água na bacia. Eu, eu peguei assim, eu só coloquei as minhas mãos dentro dessa bacia, na água, né? Eu fui fazendo um movimento na água assim. Acabei de fazer esse movimento, eu peguei essa água da bacia, coloquei na garrafa e eu falei para essa moça: você vai levar esta garrafa de água. Assim que você acordar no outro dia, já lava os pés com essa água. Você faz esse procedimento 3 vezes, lavando os pés com essa água. Essa água tem que dar para 3 vezes. Então você divide certinho para os 3 dias, não pode falhar. Tem que ser os 3 dias seguidos, lavando os pés com essa água. Gente, essa moça, ela levou assim, muito sério isso que eu falei, né? E acabou, foi só isso. Não teve incorporação de espírito, não teve nada, gente. Fui eu que fiz, né? Isso tudo consciente. Eu só não lembrei dessa coisa da prece, né? Essa moça, então, eu acabei de lavar os pés, aí a gente ficou, né? Depois eu preparei um chá, a gente tomou um chá, bateu um papo, ficou um pouquinho mais, ficou até umas 10 horas da noite em casa. Depois foram embora.
E, gente, agora vem assim a parte mais impressionante. Vocês acreditam que quando essa moça no outro dia acordou, aquela ferida dos pés dela que estava exposta, estava grande já, sabe? No outro dia estava seca, sabe aquela casca? Sabe quando a ferida ela seca, fica aquela casca? Estava seca, toda seca essa ferida. Ela na hora, ela já acordou, já viu, ela já nem lavou os pés com a água que eu dei. Ela já ligou para mim e falou: Gélcia, você não vai acreditar, a minha ferida está seca. Sabe aquela casca assim, quando a ferida seca, fica aquela casca? Eu falei, muito bem. Eu falei, então você faz o procedimento, lava os pés hoje, amanhã e depois com a água que eu te dei. Ela falou, não, eu vou fazer assim, eu só tô te ligando para te contar. Então, gente, ela lavou os pés, né, as 3 vezes, do jeito que eu falei. Gente, na terceira vez que ela lavou os pés, que acabou a água, no outro dia seguinte, o pé dela estava perfeito. Estava assim, ó. Não tinha sinal de ferida, não tinha nada, nenhum vestígio de ferida, não tinha nada. Ah, ela foi na minha casa e depois foi caminhando, sabe? Ela me ligou, falou: Eu tô ótima. Você não vai acreditar o que aconteceu com o meu pé. Você pode me receber no final da tarde, eu vou ir para te fazer uma visita e você vê. Nós marcamos, ela foi na minha casa, gente, eu vi, tava desse jeito assim, os pés, não tinha sinal nenhum de ferimento, de ferida, nada. Parecia que nunca tinha tido nada nos pés. E ela me agradeceu muito, ela ficou muito emocionada, ela falou que eu curei. Eu falei, eu não curei, quem curou foi a sua fé. Deus agiu por intermédio de mim. Foi isso que eu falei para ela, sabe, gente? Porque é isso que aconteceu, né? Na verdade. Então, assim, Deus, ele fez o milagre através de mim, né? E pelo também, pela fé e pelo merecimento dela. E eu fui, então, agraciada, né, de poder fazer esse bem, essa caridade, curando, né, o pé dessa amiga minha que surgiu ali um ferimento por resultado de um trabalho de magia negra para cima dela, né? E eu fiquei muito feliz, assim, muito agradecida por Deus, né? Ter concedido essa graça através de mim. Agora fica a questão: será que eu tenho o dom da cura e eu não sabia? E, e eu descobri naquele dia? Pode ser, né, gente? E depois desse episódio, eu nunca mais, assim, eu fiz cura em ninguém, né? Porque não me apareceu ninguém, assim, para fazer alguma coisa nesse sentido. Mas o interessante é o seguinte, que eu quero que vocês entendam uma coisa. Eu não programei nada, eu não sabia o que ia acontecer, eu não sabia que eu ia curar essa moça, eu não sabia de nada. Eu fui agida ali pela, é, não digo nem por intuição, sabe? Parece que alguma coisa me direcionou a fazer isso com a minha amiga, né? Então eu fiz e tudo. Acredito eu que eu deva ter então o dom da cura, mas isso não foi programado, premeditado, não foi nada, aconteceu assim de uma hora para outra, né? Quando eu bati o olho nos pés dela, eu senti vontade de falar tudo aquilo, falei, ela foi na minha casa e ela fez os procedimentos e foi curada. E até hoje ela lembra disso, ela me agradece. Eu fiquei muito, né? Fiquei muito feliz por ter curado, né, os pés desta minha amiga. E esse relato, gente, acaba assim, né? Que eu curei a minha amiga, assim, desse ferimento que médico nenhum conseguia, né? É, resolver, porque ela chegou, sabe, a passar no médico assim, e o médico deu pomada e o negócio não resolvia. E eu fiquei bastante feliz que deu certo, o que eu fiz deu certo para ela, mas o que curou ela foi a fé dela. Deus agiu através de mim. E quem sabe, né, futuramente, se Deus
permitir, eu não sei quais são os planos da espiritualidade para comigo, né? Mas uma coisa é, eu ficaria imensamente feliz de poder, né, fazer curas e poder ajudar milhares e milhares de pessoas, né? Mas tudo isso é da vontade de Deus, não é da minha. Eu sou apenas um instrumento de trabalho. E é isso, gente. Então esse relato acaba assim, que deu tudo certo e os pés da minha amiga foi curado, ela ficou muito feliz e eu também, e eu agradeci muito a Deus e reconheci que o milagre foi recebido, né, através de mim, né? Eu fui apenas um instrumento nas mãos de Deus e assim seja. E é isso, gente. Então, um beijo.